Mais um dia que nós vamos mergulhar na palavra de Deus e ouvir Deus falando conosco através da história de Jó. Hoje do capítulo 10 ao capítulo 13. Vamos pedir que Ele nos guie. Senhor, meu Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco nessa meditação que nós estamos fazendo na Tua Palavra. Que o Senhor revele o que a Tua Palavra tem para nós. Que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, esteja com essa pessoa também, falando com ela e nos dando a compreensão, entendimento, a luz da Tua Palavra. Que assim seja. Então, Jó, agora no capítulo 10, diz assim: a minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa e falarei na minha amargura da minha alma. O comentário do bispo diz assim: a minha alma tem tédio. Jó não suportava mais tanta dor e humilhação. Por isso decidiu deixar fluir as palavras de angústia que eclodiam dentro de si. A amargura do seu espírito é revelada em suas palavras, pois segundo a sua percepção, só o que havia lhe restado era a vida. E esta era agora a causa da sua aflição. Já sabia que não poderia contar com a sua esposa ou com seus amigos. Era só ele e Deus. Ele falava com ousadia porque confiava na justiça divina. Quem deseja uma resposta não deve esperar que os outros lutem em seu favor. Cada um, com a sua própria fé, deve recorrer ao Altíssimo. Então, o Altíssimo não pode ser, de maneira nenhuma, a última alternativa a ser buscada. Ela tem que ser a primeira, né? Antes dos amigos, antes dos recursos deste mundo, ele tem que ser o primeiro. No 2, direi a Deus: não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? O comentário diz assim: obra de tuas mãos. Teria o Altíssimo satisfação em destruir aquilo que ele mesmo criou com tanto esmero? O ser humano é a única obra que Deus fez com suas próprias mãos. Está lá em Gênesis 2, 7, 21 e 23. Nós lemos isso. As demais, reveladas em sua palavra, surgiram mediante a autoridade e o poder da sua voz. Seguindo, tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade, averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou iníquo. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consomes. Você já deve ter ouvido que cair na mão dos inimigos, você tem Deus para livrar. Mas se você cair nas mãos de Deus, quem pode livrar você? O 9. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Você vê a humildade de Jó. Ele não está acusando Deus ou tentando forçar Deus a olhar para ele e falar: você não se põe no meu lugar, olha para a minha aflição. Não, ele falou: eu sou barro. Meu Deus, lembra que eu sou barro, lembra que eu sou pó, né? Mas Deus estava permitindo. Como ele sofria, Deus também sofria em ver ele assim. Mas era necessário tudo isso para que ele pudesse reconhecer a Deus. O comentário do bispo diz: como barro me formaste. O ser humano é a obra-prima do Criador. Porém, ter conhecimento disso e de todas as verdades sagradas não o abençoa, e muito menos lhe garante a vida eterna. Para isso é fundamental ter fé e obedecer integralmente a palavra do Todo-Poderoso. E seguindo para o 10. Porventura, não me vazaste como leite e como queijo, não me coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me tecestes. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Porém, estas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sei eu que isso esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim. E se for justo, não levantarei a minha cabeça. Farto estou da minha ignomínia.
e vê qual é a minha aflição. Porque se vai crescendo, tu me caças como um leão feroz, tornas a fazer maravilhas para comigo. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. O comentário diz assim: multiplicas contra mim a tua ira. Muitos se atrevem a julgar o Altíssimo e fazem essa loucura, seguindo as próprias ideias, convicções ou sentimentos, e assim o culpam por todos os seus problemas. Essas pessoas não entendem que Deus não age e não nos trata segundo os padrões humanos, falhos e injustos. Pelo contrário, Ele, que tem infinita capacidade de entendimento, sabedoria e justiça, trabalha para que o ser humano seja bem-sucedido e feliz. E aí, seguindo, por que, no 18, né? Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então tiver expirado, o olho nenhum me visse, então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte, terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte, sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Então ele desejava a morte, né? Ele estava depressivo, né? A dor na alma que ele estava sentindo, a aflição por aquela situação que ele estava vivendo não era fácil, né? Desde a perda do filho, como a mulher que falou aquilo com ele, os amigos que o abandonaram, enfim, ele estava num estado lamentável. Agora Jó capítulo 11 diz assim: então respondeu Zofar, namatita, e disse a outro amigo dele: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Comentário do bispo diz: homem falador. Em tom irônico e destemperado, Zofar chama Jó de tagarela e mentiroso. Diz ainda que ele estava sofrendo pouco diante dos seus pecados. A indiferença desses homens para com o amigo era descomunal. Eles se colocaram na posição de sabedores absolutos da vontade divina, quando na realidade não o conheciam. Teria sido aprovados pelo soberano Deus se tivesse manifestado menos censura e rigor, e mais amparo e compreensão. E aí, só refrescando a memória, quando Deus falou de Jó, né? Viste o meu servo Jó, mas não falou deles. Eu acredito, sinceramente, né? Uma visão minha, que o próprio diabo estava se aproveitando destes amigos para tentar semear uma palavra de dúvida no coração de Jó. E aí o 4, pois dizes, a minha doutrina é pura e limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse os teus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia. Sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançará os caminhos de Deus ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. O comentário do bispo diz: os caminhos de Deus. Zofar acertou ao afirmar que o homem não consegue conhecer plenamente a profundidade dos desígnios do Altíssimo, pois sua mente está além da nossa modesta capacidade de compreensão. Entretanto, enfrentamos muitas situações na vida que não conseguimos entender, mas a confiança no caráter fiel e reto do Senhor nos fornece a segurança para continuar crendo, mesmo sem compreender ou ver de imediato o seu poder. Por isso, se nós que somos seres humanos lutamos para cumprir com a palavra, né, de honra que empenhamos para com Deus, de entregar nossa vida, de nos manter firme, então se nós lutamos para isso, imagine Deus, né?
Por isso a confiança, nossa confiança para com o caráter de Deus tem que ser constante. Aí ele diz no 10, se ele passar, aprisionar ou chamar a juízo, quem o impedirá? Porque ele conhece aos homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti e não deixes habitar na injustiça nas tuas tendas. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula e estarás firme e não temerás. O comentário do bispo diz, lança a iniquidade para longe de ti. É preciso disposição não somente para levantar as mãos e clamar ao Todo-Poderoso, mas também para abandonar e lançar fora tudo aquilo que desagrada a Ele. Quando somos livres do peso da culpa e do pecado, podemos levantar o nosso rosto e clamar ao Altíssimo, sem que o diabo ou a consciência nos acuse. Seguindo aqui para o final, porque te esquecerás do cansaço e lembrar-te-ás dele como das águas que passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos suplicarão teu favor, porém os olhos dos ímpios desfalecerão. E perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o espiar da alma. Esse amigo, será que ele queria mesmo ajudar Jó de alguma forma? Né? Porque as palavras dele eram mais para enterrar ainda mais, né? E julgar a Jó do que levantar ele. Agora Jó responde no 12. Então Jó respondeu dizendo, na verdade, vós sois o povo e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e perfeito serve de zombaria. Quer dizer, lembra que ele sempre estava apresentando sacrifícios para Deus, né? Deus sempre respondeu ele. Então agora ele está falando que agora, nesse momento, né, na situação em que ele está, ele serve como motivo de gozo dos amigos. No 5, tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a vacilar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhe põe tudo. O comentário diz assim, os que provocam a Deus. Aparentemente nada acontece de ruim aos perversos. A sensação é que eles estão triunfando, e quanto mais praticam o que desagrada a Deus, mais sucesso tem. Porém, tudo é um tremendo engano. Na realidade, vive de aparência e possui um grande vazio na alma. Afinal, quem pode ser feliz longe do Altíssimo? Somente os nascidos de Deus são realizados em seu interior. Porque o nascido de Deus, ele tem prazer de estar na casa do Pai, de servir ao Pai. É como você ter pais que você ama e você quer estar com eles sempre, né? É o prazer, o 7. Mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. É verdade. O amor dos animais é incondicional, né? Porque eles não pedem nada em troca, e eles dão o seu amor. No 8. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Eu estou lembrando aqui que o Senhor Jesus, ele deu um exemplo, né? Sobre o pássaro. Quem veste o pássaro? Quem alimenta o pássaro, né? Quer dizer, se Deus não deixa faltar nada para o pássaro, assim seriam nós, seres humanos, que valemos mais do que eles, né? Quando o Senhor Jesus estava tratando ao nível da ansiedade do ser humano. O 10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas?
Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba, e ninguém há que edifique. Prende um homem, e ninguém há que o solte. Eis que ele retém as águas, e elas secam, e soltas, e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a autoridade dos reis e ata o cinto aos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos acreditados tira a fala e tira o entendimento aos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e a faz perecer. Dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas sem terem luz e os faz cambalear como ébrios. O comentário do bispo diz: o Senhor derruba e ninguém há que edifique. Jó reconhece que o Altíssimo exerce soberania sobre tudo e não faz acepção de pessoas quando a sua condição social, intelectual ou física, e se julga e retribui com a justiça a cada um. Isso significa que nenhum ímpio se livrará do juízo imparcial do Altíssimo. Isto é, nem os pobres, nem os poderosos, nem aqueles que detêm autoridade, nem os líderes religiosos que negligenciam a necessidade espiritual do povo que está sob a sua responsabilidade, escaparão da sentença eterna se não se converterem ao Senhor. Pecados ocultos, pensamentos maus, desejos ilícitos, projetos ardilosos contra o próximo e todo tipo de iniquidade escondida dos olhos humanos serão trazidos à luz no momento certo pelo próprio Deus. A nossa fé nos leva a uma confiança que nos faz esperar e aguardar que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, né? É isso que a gente vai ver também no livro de Jó. Agora capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. E o comentário diz assim: não vos sou inferior. A decepção com os conselhos recebidos fez Jó invocar o Todo-Poderoso com toda a sua força. Quer dizer, os problemas estavam dando mais força ainda para ele. Quantas vezes as críticas e os desapontamentos fazem a fé declinar a ponto de a pessoa perder a sua confiança e autoestima. Mas ao invés de absorver as tais palavras, devemos fazer delas um combustível para atitudes que promovam superação. Como fez Jó, que não tinha fé apoiada no que ouvia ou possuía, e sim no que cria. Por isso conseguiu suportar e vencer as agruras. Das aflições ele extraiu experiência e saiu do seu deserto muito melhor do que entrou. Com isso, fica a pergunta: onde a sua fé está apoiada? Se a sua fé estiver apoiada na palavra de Deus, você vai vencer tanto quanto Jó venceu. Então, quer dizer, quanto mais difícil ficava, né? Quando o diabo pensava assim, ó, vou usar este, vou inspirar essas palavras naquele, para ver se ele desiste dessa ideia, se ele cai, se ele esmorece, e aquilo estava servindo como combustível ainda maior para que ele pudesse lutar e prevalecer. O 4. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada. Quer dizer, às vezes a pessoa tem uma doença, né? Todo mundo sabe dar um remédio, mas ninguém é médico. O 5. Quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. Pendando eles se calarem, né? Ou ir embora logo. No 6. Ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, Deus, falareis perversidade, e por ele falareis mentiras?
Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse. Ou zombareis dele como se zomba de algum homem? Quer dizer, ele falando, eu quero é que Deus olhe para dentro de vocês também, para ver o que eles vão achar aí dentro de você. Porque se eles acharem que vocês estão me acusando, vocês vão parar na mesma condição que eu. No 10, certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza e não cairá sobre vós o vosso terror? Comentário do bispo. Não vos espantará a sua alteza? O Todo-Poderoso é a maior autoridade do universo. Ele é dotado de toda a majestade, poder, beleza e santidade. Toda essa grandeza do Altíssimo deve despertar no ser humano profundo temor e reverência à sua pessoa. Porém, no mundo moderno, cada vez mais as pessoas falham na consideração e no respeito ao Senhor e aos princípios sagrados. Diante disso, colocam em risco sua vida espiritual. A humildade, né? A humildade deve ser praticada todos os dias. Ela nos mantém, né? O nosso temor com Deus, a nossa humildade, ela nos mantém de pé. O 12. As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas como defesa de lodo. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Que fé, né? Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Quer dizer, ele estava defendendo a fé dele. Ele foi firme. Às vezes, quando a pessoa não está muito firme, né, no que ela crê, né, na consciência dela, o que acontece? Vem uma pessoa, fala com respeito ao problema dela e diz, vem cá, você não está em pecado, porque para essas coisas acontecerem, alguma coisa de errado está em você. Mas você, no seu íntimo, tem sua consciência tranquila, você sabe que está tudo bem. Então, não há por que deixar a dúvida entrar. Jó está aqui sendo firme, né? Independente do que os amigos falam, de todos falam, né? Da própria miséria humana que ele estava vivendo, mas ainda assim, ele se mantinha intacto na sua alma, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Quer dizer, ele tinha uma confiança mesmo, total em Deus. No 16, também ele será a minha salvação, porém o hipócrita não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas palavras e com os vossos ouvidos a minha declaração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Olha só, a consciência justa, né? A consciência limpa. Ele falou assim, eis que eu já estou preparando a minha causa, eu vou levar a ele. Eu sei que eu estou justo, eu sei que não fiz nada de errado. O comentário do bispo diz, a minha causa. Aquele que vive a fé tem a sua causa bem encaminhada e sabe que será respondido por Deus. O justo consegue invocar o Senhor e reivindicar as suas promessas, mas o acesso à justiça divina só vem por meio da fé e da obediência absoluta à palavra do Altíssimo. É muito forte. Então, vale a pena nos mantermos firmes, né, na nossa consciência limpa, sã, diante de Deus. Ainda que todo mundo nos julgue, né? Ainda que todos nos condenem, mas se a gente tem a consciência tranquila, mais cedo ou mais tarde, a justiça de Deus vai se manifestar. 19. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente não faças para comigo. Então não me esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, e tu me responderás. No 23, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Porventura, acossarás uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Por que escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade? Também pões os meus pés no tronco
e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. E ele me consome como a podridão e como a roupa, a qual rói a traça. Quero só fazer um detalhe, né? Porque ele fala aqui, né? Herdar as culpas da minha mocidade. Quando você enfrenta problemas, né? Situações, o diabo aproveita para soprar pensamentos de que você está passando por aquilo, padecendo aquilo outro, porque lá no seu passado você foi isso ou foi aquilo. Então o diabo tenta levantar a sua memória, né? Ou ressuscitar a sua memória do passado. Você pode fazer o diabo se lembrar também que ele é um derrotado. E segunda coisa, que uma vez que você confessou os seus pecados, o Senhor Jesus é fiel e poderoso para te perdoar. O comentário do bispo diz: paciência ou revolta da fé? É comum ouvir religiosos confortando os aflitos com a palavra paciência. Falam da paciência de Jó e sutilmente impõem que as pessoas tolerem miséria, doenças e infortúnios. No entanto, paciência não significa consentir com os males deste mundo. Esse ensinamento tem feito as pessoas aceitarem aflições que, pela fé, poderiam ser interrompidas. Jó era firme na sua confiança em Deus. Se ele fosse paciente, como ensinam os religiosos, jamais se revoltaria contra a sua situação. Por isso, o que exatamente mudou a vida de Jó foi ele ter se levantado daquela prostração e ele feito de tudo para alcançar a sua resposta. Você não pode desanimar de forma nenhuma. Mantém-se firme. É claro, quando a gente sabe que o Senhor Jesus já levou sobre ele as nossas dores, maldições, pecados, tudo, eu não vou aceitar estar sobre o jugo do diabo. Se ele me libertou, por que eu vou aceitar que o diabo continue reinando? Se eu peço todos os dias, na minha oração do Pai Nosso, venha sobre mim o teu reino, por que eu vou aceitar viver sobre o reino do diabo, né? Sobre o reino da injustiça, da dor, do sofrimento? Então eu vou lutar com todas as minhas forças para sair desse reino das trevas e estar no reino da luz. E ele, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, vai me apoiar nessa luta. Está disposto? Então lute, não aceite a derrota, não se prostre ao fracasso. Jó lutou, perseverou, não deu ouvidos a ninguém e foi firme. Deus o honrou. Como Deus, eu creio que vai honrar você se você se manter na fé, claro. Tá bom? Agora nós vamos ter um dia de pausa, né? Sempre ao 7º dia, nós não vamos ter o vídeo. Então, você vai aproveitar esse dia para recordar o que você leu até aqui. Você vai recordar as coisas que você vai fazer, ou ouvir, ou aproveitar, né, para ouvir um áudio que você ficou atrasado, talvez você pulou um capítulo, enfim. Volta atrás, reveja, leia, medite de novo, enfim. Agora é um momento de pausa. Próximo vídeo, nós vamos continuar ainda no livro de Jó, do capítulo 14 ao 16. Tá certo? Que Deus continue abençoando, iluminando você. Não esqueça de dar aqui o seu gosto, partilhar o vídeo com alguém e deixar o seu comentário, é claro. Fica bem.